pessoal acabou pedindo para a gente dar continuidade naquela aula de gestão de contratos e falar um pouco sobre os fiscais, sobre o papel da fiscalização, mais precisamente. Então, a gente preparou hoje um bate-papo aí com vocês para estar falando sobre a fiscalização de contratos e a melhor forma de estar agindo, né, passo a passo dentro da fiscalização, principalmente levando em consideração tudo que já foi falado na aula anterior, né, no nosso encontro anterior. Como a gente sempre começa, vamos relembrar, né, a questão da fiscalização, de modo que a fiscalização do contrato é um mecanismo, né, pelo qual a própria administração pública se assegura de alguma forma que aquele objeto contratado seja executado, tanto na sua quantidade, na sua qualidade e dentro do prazo previsto. A gente tem na esfera federal a Instrução Normativa número 5 de 2017. Ela teve uma atualização em 2020, mas ela continua vigente. E é ela que vai trazer alguns nortes para que a gente possa, dentro da nossa esfera de governo, né, seja ela municipal, estadual, seja dentro de uma fundação, de uma autarquia, poder legislar sobre a fiscalização de contratos. Ok? E ela vem trazer ali, no artigo 39, o primeiro conceito, ou seja, as atividades de gestão e fiscalização da execução contratual é o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento do resultado previsto pela administração, pelos serviços contratados. Aqui é o primeiro ponto. Então, assim, não é um ato só, não é um ato solitário. Na verdade, são várias ações que a administração tem que fazer para saber se está realmente cumprindo os resultados previstos pela administração. Além disso, ela precisa verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, e também prestar todo o apoio para a instrução processual, tanto para o gestor de contratos, quanto para as autoridades que envolvem toda a contratação. Então, lembra que eu falei, não existe uma hierarquia entre gestor e fiscal, existem competências e atribuições diferentes, né? Então, cada um dentro do seu quadrado, para poder realmente fazer a boa gestão contratual, né? Eles são parceiros ali. Inclusive, também, o fiscal ele vai atuar nos procedimentos tanto de reequilíbrio econômico-financeiro, pedido de prorrogação, pagamento, aplicação de sanção e na extinção. Ah, mas isso não é papel do gestor verificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato? Sim, ele vai se manifestar sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sobre uma eventual prorrogação, mas sempre com elementos que o fiscal ou os fiscais vão fornecer para ele, entendeu? Então, assim, né, não tem como ele tirar do nada. Dentro dessa equipe de gestão contratual, o fiscal vai subsidiar o gestor para que ele possa tomar as decisões, né, em todos esses procedimentos relativos à gestão contratual e execução do contrato. Aí a gente tem também o parágrafo 3º do artigo 40 da mesma instrução normativa, que ele vem trazer assim, ó, que as atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva. Lembra que a gente falou? Ela começa desde a elaboração do termo de referência, até porque o próprio fiscal pode fazer parte ou pode ser a pessoa, o servidor que vai elaborar o termo de referência. Ele pode ser designado tanto como a pessoa que vai realizar o termo de referência e também como seu fiscal no final. É ele que vai fiscalizar. Então ele pode participar de uma comissão realmente que vai estar fazendo o estudo técnico preliminar, para não estar fazendo sozinho, mas é interessante ele participar disso, porque não vai ferir a segregação de função. Esse tipo de ação não fere a segregação de funções. Ok? Então ele vai atuar dessa forma. Um dos instrumentos que deve ser utilizados pelo fiscal de contrato, e aí eu não vou detalhar, né, se vai ser um único fiscal, se dentro da administração consegue se detalhar entre fiscal administrativo e fiscal técnico ou fiscal setorial, isso não faz parte agora da discussão,
Mas para o fiscal em si, um dos elementos mais interessantes que ele tem à disposição dele, que foi elaborado na fase preventiva, né, na fase interna, é justamente o gerenciamento de risco. O mapa de risco que foi feito lá já estava previsto os riscos na execução contratual e as medidas que deveriam ter sido, que devem ter tomadas caso aconteça alguma irregularidade ou alguma falha contratual, e quem é a pessoa que deve ser reportado de acordo com, né, quem é o servidor responsável que deve ser reportado quando ocorrer alguma dessas falhas na execução contratual. Beleza? Então lá, né, preventiva, rotineira, sistemática, podendo ser exercido por servidores, equipe de fiscalização ou um único servidor, desde que no exercício das suas atribuições fique assegurada a distinção dessas atividades, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relativas à gestão do contrato. Bom, aí surge o seguinte questionamento: o mesmo servidor pode ser designado para exercer a função de gestor e fiscal, ou ser fiscal administrativo ou técnico ao mesmo tempo? Vamos supor que a minha administração, da qual pertenço, vamos supor que seja uma Câmara Municipal, nós trabalhamos em 4 pessoas. Eu posso ser gestor e fiscal ao mesmo tempo do contrato? Será que sim? Será que não? Bom, a resposta é sim. Por quê? Primeiro, porque a norma ela diz a respeito da segregação de função dentro daquele mapa macro que a gente já comentou bastante. Só ver as aulas anteriores que vocês vão entender do que eu estou falando, vão relembrar do que eu estou falando. Porém, o que é interessante? Existem contratos de pronta entrega. Você pode ser gestor e fiscal do contrato. Situações em que eu tenho o efetivo de servidores reduzido, eu posso ser gestor e fiscal do contrato. O que não se pode é eu ser o pregoeiro e gestor do contrato. Né? Um exemplo assim. Mas não existe nenhuma norma que limite isso. O que tem que ter também é o bom senso. Por quê? Não adianta sobrecarregar o servidor. Olha, já que pode, então você vai ser gestor e fiscal de todos os contratos, e aí, pelo volume do trabalho, você não consiga fazer uma boa gestão ou uma boa fiscalização, e aí, muito provavelmente, você vai comprometer o sistema de gestão contratual e não conseguir aferir realmente se o contrato está sendo prestado de acordo ou não, ok? Então, isso é bem interessante. Pergunta de milhões, né? Muita gente pergunta isso. Eu posso ser gestor e fiscal? Aqui, pessoal, eu abro uma ressalva, tá? E quem vai gostar do que eu vou falar agora vai ser o gestor público, o ordenador de despesa, porque assim, eu não posso receber pelas duas funções, ainda que sejam funções gratificadas. Nesse caso, o que se recomenda é que se opte por uma delas ou pela de maior gratificação. Isso também é uma recomendação aqui que a gente faz.